Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de fevereiro de 2026. Antigos rios em Marte revelam que o planeta teve água por milhões de anos. Parte 1. A descoberta de antigas redes de rios em Marte reforça a ideia de que o planeta vermelho já foi muito mais ativo e úmido do que parece hoje. Um novo estudo identificou 16 grandes sistemas fluviais formados há cerca de 3,7 bilhões de anos, trazendo pistas importantes sobre como a água moldou extensas regiões da superfície marciana e criou ambientes potencialmente habitáveis. O que os cientistas descobriram sobre rios em Marte? Pesquisadores reconstruíram antigas vias fluviais usando mapas detalhados de vales, lagos, cânions e depósitos sedimentares obtidos por missões orbitais. Esses sistemas ocupavam cerca de 5% da superfície de Marte primitivo, mas concentravam quase metade de todo o sedimento transportado pelos rios do planeta. Esse dado indica que não se tratavam de fluxos ocasionais, mas de redes extensas e duradouras, capazes de modificar profundamente o relevo ao longo de longos períodos. Como esses rios conseguiram moldar o terreno marciano? Imagens de alta resolução mostram que algumas dessas correntes atravessaram crateras de impacto, se ramificando e depois voltando a se unir. Esse comportamento sugere volumes estáveis de água, com força suficiente para vencer barreiras rochosas. O processo é semelhante ao que ocorre em grandes rios da Terra, indicando um ciclo hidrológico ativo, com chuvas, escoamento contínuo e transporte prolongado de sedimentos. Por que a presença de água líquida é tão importante? A interação prolongada entre água e minerais favorece reações químicas complexas. Esse tipo de ambiente é considerado essencial para o surgimento de condições associadas à vida, transporte de sedimentos que preservam registros do passado, formação de depósitos ricos em minerais alterados pela água, ambientes estáveis por longos períodos, potencial para reações químicas biológicas. Esses fatores tornam as regiões fluviais alvos prioritários na busca por sinais de habitabilidade antiga. O que essas redes fluviais revelam sobre o clima antigo de Marte? Apesar de Marte não ter tectônica de placas como a Terra, os cientistas identificaram bacias fluviais comparáveis em escala às terrestres. Isso sugere um clima mais quente e úmido no passado, capaz de sustentar água líquida por milhões de anos. A presença desses rios indica que o planeta manteve uma atmosfera mais densa por tempo suficiente para permitir ciclos hidrológicos ativos, algo que contrasta fortemente com o Marte frio e seco atual. Por que essas regiões são prioridade para futuras missões? Os depósitos deixados por esses rios podem guardar informações cruciais sobre a duração da água em Marte e sua evolução climática. Por isso, essas áreas são vistas como estratégicas para a coleta de amostras e estudos mais aprofundados. Entender onde a água fluiu, por quanto tempo e que materiais ela transportou é um passo decisivo para responder uma das maiores perguntas da ciência planetária: se Marte já teve condições para abrigar vida em algum momento de sua história. Na Revista Espírita de agosto de 1862, Allan Kardec fala sobre o planeta Vênus, assim como sobre a Terra e Marte. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra. Passou anteriormente pelo estado em que se encontram a Terra e Marte. Reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Como as criaturas, como tudo o que é criado, animais ou plantas, os planetas progridem, inevitavelmente. Nas suas variadas expressões, a vida é uma perpétua ascensão para o Criador. Numa imensa espiral, ela desenvolve os graus de sua eternidade. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus.
Porque sobre a Lua só temos coisas contraditórias e que não permitem se fixe uma opinião, essa lacuna será preenchida e em breve terei sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis o motivo. No livro Novas Mensagens pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos descreve o planeta Marte. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de New York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélium, balouçavam-se, ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia, entre as forças aéreas. Aos meus olhos, desenhavam-se panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. Aturdido, interpelei o chefe da nossa caravana, que se conservava silencioso. Se a Terra julga a influência de Marte como profundamente belicosa, como poderemos conciliar a definição dos astrólogos com os espetáculos que estamos presenciando? E porventura respondeu-me o excelente mentor espiritual: chegaste a conhecer no planeta terrestre um homem ou uma ideia, que retirasse a humanidade de sua rotina, sem sofrimento e sem guerra. Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida. Sua atuação no campo magnético de nossas energias cósmicas visam auxiliar os homens terrenos para que possam despir os seus envoltórios de separatividade e de egoísmo. Mas, nesse instante, havíamos chegado a um belo cômoro atapetado de verdura florida. Ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da Terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do meio, já passaram pelas experimentações da vida animal, em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. Evolveram-se as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias, ali, não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos, administrados por instituições justas e sábias. Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa, e a falta de termos comparativos, chamemos-lhe Marciópolis. Orientado pelo amigo que nos dirigia singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade, onde, ao que fomos informados, se viam reunidos todos os credos religiosos. De uma de suas eminências, vimos o nosso Sol, bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações, em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão de tonalidade avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas,
levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor da caravana fraterna que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Tais providências, explica o espírito superior e benevolente, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque, em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e de matadouros. Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, daí podermos examinar a multidão, à vontade, em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz, dentre suas vizinhanças mais próximas, e, desde muitos anos, enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença, no mundo, é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.